parte deste culto tenham uma unção especial do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Porque o Deus que está aqui, Ele está aí onde você está. E Ele pode te abençoar e ir ao seu encontro onde você está agora. Todos nós temos as nossas necessidades. Eu quero incluir, irmãos, entre essas pessoas que estão aqui à frente, aqueles que nos acompanham pela internet, eu quero incluir aquelas famílias. Na verdade, é mais do que as famílias, é uma nação que foi assintosamente, foi violentada, como aconteceu aqui há alguns anos atrás, e tem acontecido em tantos lugares. Quando essas pessoas fazem isso, mais de a última estatística que eu vi foi 129 pessoas mortas, 99 em estado gravíssimo, e mais de 350 feridas. Queria incluir as famílias que foram, e as cidades que foram assoladas por aquela catástrofe em Minas Gerais, ali em Mariana. Centenas de famílias. Irmãos, a natureza está sendo assolada de uma maneira assim, por ganância do homem. E nós vamos orar até o final por isso. Mas, irmãos, a Bíblia vai se cumprindo. Tudo isso é o cumprimento da Bíblia. Nós oramos para Deus levantar uma nação sadia, mas nós sabemos que a situação vai sempre de mal a pior. Ela não vai melhorar, não, irmãos. Por favor, não me veja como uma pessoa pessimista. Eu sou extremamente otimista. Mas se eu não conhecesse a Bíblia, eu diria que as coisas vão melhorar. Mas como eu conheço, e a Bíblia fala que a situação só vai degradando mais, não é? E nós precisamos nos manter firmes nesses dias em que as coisas vão se definindo cada vez mais para a volta do Senhor Jesus, não é? Queria pedir o pastor Maí que viesse aqui à frente, que orasse por essas pessoas que estão aqui na frente, pedindo a Deus. Deus sabe o motivo pelo qual eles estão aqui. Aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, aquelas famílias. Agora eu queria dizer para os irmãos o seguinte. Por que eu vou falar isso agora? Porque eu primeiro pedi oração pela França, por essas famílias que foram tocadas de uma maneira tão brutal. Mas eu queria dizer para os irmãos que já há algum tempo, que os cristãos estão sendo mortos por esse Estado Islâmico e o mundo não tem feito nada. Os governantes não têm feito nada. Essas 129 pessoas que morreram da maneira como morreram, irmãos, significa, numericamente falando, muito pouco em comparação o que o Estado Islâmico tem feito. Irmãos, eles pegam centenas de cristãos e cortam o pescoço deles na frente das pessoas.
eles pegam as metralhadoras, colocam os cristãos de joelho e detonam a cabeça deles. Eles estão pegando os cristãos e formando uma vala, amarram os cristãos e colocam nessa vala num poço de combustível e jogam fogo. O mundo não está enxergando isso, irmãos. Mas agora houve esse problema na França, o mundo inteiro está alarmado. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que os cristãos já estão sofrendo há muito tempo e nós precisamos clamar ao Senhor por eles. Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença. Só através do nome de Jesus é que podemos estar diante de Ti. Senhor, eu te peço agora pelos Teus filhos, as Tuas filhas que vieram aqui à frente, pelas causas, ó Deus. Nós não sabemos, mas Tu conheces todos os corações. Em nome de Jesus, Senhor, toca, dá libertação, dá, Senhor, uma estratégia. Senhor, nós acabamos de ouvir aqui através do Teu servo uma pequena explanação do que tem acontecido no nosso planeta. Nós sabemos, ó Pai, que isso é cumprimento da Tua palavra, mas nós, ó Deus, como seres humanos, nos entristecemos, nosso coração dói de ver pessoas inocentes morrendo por uma causa estúpida e absurda. Nós vemos, Senhor, a natureza se levantar furiosamente e também causar catástrofe no nosso país amado, o Brasil. Senhor, nesse momento nós queremos Te pedir a Tua misericórdia. Que a Tua paz, Senhor, a paz do Teu Filho Jesus venha ao nosso encontro. E que em nome de Jesus, ó Pai, homens e mulheres se levantem e consigam proclamar o Evangelho da salvação. Porque o nosso lugar é na eternidade e não aqui, ó Pai. Abençoa essas famílias na França, Senhor, que foram atingidas. Abençoa, Senhor, as famílias no Brasil que foram atingidas. E, Senhor, essas famílias de pessoas que morrem e a gente nem fica sabendo. Tu sabes, ó Pai. E nós nos colocamos aqui, Senhor, como homens e mulheres de Deus, para ouvir a Tua voz e proclamar o Teu Evangelho. Abençoa esse culto, ó Deus. Abençoa, ó Pai, a palavra que o Teu Filho vai trazer. Que ela venha de encontro aos nossos corações. E que todo mundo, Senhor, essas pessoas que estão na internet nos assistindo, sejam atingidas, impactadas pela Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, crendo que o Senhor Jesus está aqui e nos ouve e responde. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar. Meu bem? Boa noite, irmãos. O meu coração se alegra quando chega domingo, quando chega na quarta, que eu posso dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E me dá alegria em estar na casa do Senhor nesta noite, juntamente com os irmãos. E eu espero que vocês também estejam alegres em estar aqui na casa do Senhor. E o nosso coração também se alegra em receber alguns visitantes pela primeira vez, né? E queremos que a nossa igreja dê as boas-vindas a cada um que eu vou falar aqui. Primeiramente, a Joana Dark. Ela está visitando o país, está passeando. Ela é de Vitória, Espírito Santo, da Igreja Batista. Joana Dark. E com muita alegria também eu apresento a minha irmã, minha linda irmã Sônia, o Estélio, seu esposo, e o Luca, filho deles. E também nós temos o Daniel pela primeira vez no culto de domingo. Ele esteve conosco quarta-feira e está aqui hoje, domingo, conosco. E, para completar, nós recebemos mais uma vez a presença do pastor Edgar. Né? Nós nos alegramos, pastor, com a sua visita aqui conosco. Sempre nos alegra. Também o pastor Maí, mais uma vez conosco. Nos alegramos também pela Nitinha, o Jarbas. Infelizmente, já estão indo embora, mas nós queremos deixar o nosso abraço a você e dizer que foi muito bom esse tempo que nós passamos juntos. Obrigada a cada um que está presente conosco pela primeira vez aqui. Obrigada. Pela primeira, pela segunda e por quantas vezes vier, vão ser sempre bem-vindos, não é verdade?
Quero só dar alguns lembretes aos irmãos. Primeiro, dizer do culto do próximo domingo. Nós vamos estar recebendo o pastor César, lá do Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de estar pregando na igreja dele ali, uma igreja muito acolhedora, um povo muito amável, e ele vai estar ministrando a palavra de Deus aqui no próximo domingo, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado por essa palavra que ele nos trará. Então, eu gostaria que você divulgasse esse culto, convidasse mais alguém para estar conosco aqui no próximo domingo, por ocasião do culto da noite, ele está pregando aqui. Duas outras coisas. Primeiro, todos sabem que o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos é uma data muito especial e celebrada com muito entusiasmo. E normalmente nós deixamos para que é uma festa, as famílias se reúnem para celebrar, e a nossa celebração do Thanksgiving vai ser no último domingo de novembro. E como é que nós estamos fazendo essa festa? Ou nós vamos fazer essa festa? Como nós fizemos do ano passado. Vamos fazer o seguinte: cada um já deve estar lembrando de alguém, já deve estar orando por alguém que foi bênção na sua vida durante esse ano, ou durante o tempo que já passou, quando você chegou aqui, e alguém que foi marcante, que foi importante para você. E você vai convidar essa pessoa para estar conosco no culto do último domingo de novembro, não é? E depois, ali no salão, nós vamos ter a oportunidade, dar a cada um a oportunidade de testemunhar, de falar: olha, eu estou aqui, convidei fulano de tal, e essa pessoa foi bênção na minha vida nesse sentido e tal. Então vai ter uma oportunidade de poder se pronunciar e se manifestar nesse sentido. Então, não deixe de convidar alguém. Seja agradecido, reconheça o valor e a importância que alguém teve na sua vida e agradeça a Deus. Deixe essa pessoa saber o quanto você é agradecido, não é? Há muito tempo que eu ouvi um dizer que estava lá dizendo que muitas pessoas às vezes silenciam as bênçãos recebidas. Não queremos ser deles, nós queremos que as pessoas saibam que nós somos agradecidos, o valor que elas têm na vida da gente. Então, separe uma, duas, quantas pessoas foram marcantes na sua vida, as convide para estar conosco no culto no dia 30, para você ter essa oportunidade de publicamente agradecer a Deus e ela aqui na presença dos outros. E o outro detalhe é o encontro de homens. A dona Gina me lembrou aqui que eu coloquei no dia 28, mas no dia 28 parece que é no domingo, não é isso? É no sábado. No dia... Se eu coloquei dia 28, então é porque é no dia... Não, 28 é sábado, está certo, dona Gina. É no sábado mesmo. O encontro de homens é no sábado, dia 28. Não é? O nosso encontro de homens, esse encontro é só para homens, tá bom, gente? Nada da mulherada querem ver o que a gente está falando aqui, não, e tal. É encontro de macho mesmo. Então, só para os homens, cada homem trazer 5 homens, e a gente vai ter aqui um... Não vai ser... Daniel, não vai ser aquela muqueca. Mas vai ser um churrascão, tá bom? Então vai preparando aí, um churrascão especial. Eu sei que a mulherada vai ficar aí querendo bisbilhotar aqui, mas não vai ter lugar, né? Eu quero ler, nesse instante, o Salmo 67. Eu amo esse salmo, toda a palavra de Deus, mas... esse salmo diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Veja bem, ele diz assim na sua oração: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, não é? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Por que ele quer ser abençoado, irmãos? Ele quer ser abençoado para que ele seja instrumento de Deus para fazer com que o nome de Deus resplandeça na terra. Tem muita gente que quer ser abençoado e que é abençoado para ficar gordo da bênção de Deus. Lembre-se, querido, Deus nunca nos dá, escreva isso na contracapa da sua Bíblia, Deus nunca nos abençoa tão somente para nós ficarmos gordos de bênção. Nós não somos o Mar Morto. O Mar Morto que é assim, ele só recebe, ele não dá nada por ninguém, por isso que ele é morto. O Rio Jordão não, ele deságua e leva a vida em todo lugar onde ele vai. Por quê? Porque ele não retém as águas, ele distribui as águas que recebe. Então,
É uma benção quando a gente pode separar esse momento para cultuar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Só pode fazer isso quem já foi abençoado, é verdade? Quem não foi não tem essa alegria de poder fazer, não é? Se você pode trazer algo, é porque você recebeu. É porque Deus te deu saúde, Deus te deu força, Deus te deu trabalho. Deus te deu a graça de você poder romper aquele espírito de mesquinhez, de ganância. Então tudo isso é privilégio que nós temos de fazer isso. Nosso dinheiro não é gasto na prostituição, no roubo, não é gasto no vício, não é gasto. Graças a Deus, nosso dinheiro é gasto da melhor maneira possível. Inclusive no investimento da obra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, é graça do Senhor. Te damos graças pelo privilégio que temos de podermos trazer no altar parte daquilo que o Senhor nos dá. E que tudo isso, ó Deus, concorra para a glória do Teu nome. Como diz o Teu servo no Salmo 67, para que se resplandeça na terra o Teu nome, o Teu rosto, a Tua luz. Que seja assim também entre nós. Em nome de Jesus. Amém.
as crianças vêm aqui à frente, irmãos, hoje nós estamos bem desfalcados, mas eu queria contar com o apoio dos irmãos. É o seguinte, nós temos 2 irmãos que estão chegando no nosso mês, estão mudando para cá, já alugaram um apartamento, está com um apartamento vazio, portanto precisando ser enchido, né? O Daniel está ali, nascido com sua mãe, Daniel, esse jovem aí, e o outro é o Mateus, que os irmãos já conhecem. O Daniel chegou aqui essa semana, né? E o Mateus também, já tem mais dias, mas alugaram um apartamento agora recente e precisa ser mobiliado, né? Às vezes alguém pode estar pensando, Será que eles recebem imóveis que não seja zero? Claro, irmãos, esses 2 moços, gente simples, não precisa ser ir lá na Homes to Go e comprar zero. Às vezes pode até ser usado, né? Tem problema não. Então pode, eles são gente humilde, gente boa, gente fina, não é? E a Glória, não é? Precisando de trabalho. Chegou agora essa semana, então no final ali do culto a gente vai conversar com eles, ver o que eles precisam e para a gente ver o que a gente pode fazer para acolhê-los aí e ver o que a gente pode fazer melhor por eles, tá? Senhor amado, ministra o coração dessas crianças, Pai, e protege a mente e o coração delas. E também, por misericórdia, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia, Deus abençoe. Podem ir. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Nós estamos fazendo uma série de pregações no livro de Atos. E hoje nós estamos no capítulo 4 de Atos. Viu, Atos? Aí, né? Capítulo 4 é uma continuação do capítulo 3. É uma história que começou no capítulo 3, a história da cura do coxo que estava à porta do templo, e o capítulo 4 continua falando o que aconteceu depois da cura desse homem. Então preste atenção na leitura do texto. Não vou ler o capítulo todo, vou ler apenas até o verso 22. Pedro e João presos. Falavam eles ainda, falava Pedro e João, ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus.
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica com sua Bíblia aberta, porque, não sei se os irmãos já repararam, na nossa pregação a gente está sempre fazendo uso da Bíblia. Então, é aquilo que eu digo, sempre acompanhem pela Bíblia, porque o que a Bíblia disser, se ela disser, fechamos casos. Se não disser, duvidemos, não é? Bem, queridos, nós estamos, conforme eu disse agora há pouco, fazendo uma série de pregações, começando no capítulo 3 de Atos. E nós falamos na primeira mensagem, eu falei sobre a cura desse coxo, mostrando que a cura dele foi mais do que uma simples cura. Em primeiro lugar, houve uma cura emocional. Ali estava um homem que não conseguia levantar a cabeça, porque, por certo, estava envergonhado de viver a vida daquela forma como vivia. Razão pela qual Pedro e João dizem, olha para nós. O que João queria mostrar para eles, que ele precisava viver com dignidade. E ali então acontece uma cura em 3 níveis. Acontece a cura no nível emocional, psicológico daquele homem. Acontece a cura física, uma cura legítima e verdadeira. Não foi apenas uma cura psicossomática, foi uma cura real. O texto diz aqui que esse homem estava enfermo há mais de 40 anos. Estava entrevado. Não sei se algum de vocês já teve a infelicidade de quebrar, ainda que seja um dedo da mão, e de ficar engessado uma semana. Quando você vai tentar abrir a mão, ou esse dedo dá uma dor, sabe por quê? Porque ali já ficou a junta, ela precisa estar movimentando, porque senão ela endurece, enrijece. Então a cura daquele homem foi uma cura legítima, verdadeira. Foi uma cura imediata. E foi uma cura também espiritual. Aquele homem que antes vivia esmolando, vivia mendigando, esse homem agora está no templo louvando e cultuando a Deus. Então foi a primeira mensagem que nós pregamos aqui. A segunda mensagem foi pregada no domingo passado, quando eu falei sobre o propósito da cura desse homem. E você pode ver muito claramente o propósito no decorrer do capítulo 3, quando, na pregação de Pedro, Pedro chama a atenção do povo e diz, vocês precisam olhar para Jesus. Mostrando a diferença que há nos dias de hoje, quando qualquer um de nós, pastores, nos destacamos em alguma posição, quer seja na pregação, quer seja em qualquer coisa que nos promove, que nos destaca diante dos demais, muitas vezes nós nos orgulhamos, nós nos sentimos, sem ser o Roberto Carlos, né, o cara. E quando estava todo mundo olhando para Pedro, dizendo, olha, esse é o cara, e Pedro diz, Jesus é a pessoa para quem vocês têm que olhar. Então, o propósito da cura foi fazer com que o povo canalizasse o seu olhar para a pessoa de Jesus. Segundo propósito, foi chamar o povo ao arrependimento. Nós vimos que Pedro não açucarou, ele não adocicou o pecado, ele não colocou mel, não usou meias palavras para mostrar o pecado daquele povo. Ele diz assim, vocês negastes, vocês preferiram o homicida do que o próprio Jesus, vocês traíram, vocês mataram a Jesus, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Mostrando a diferença que há nos dias de hoje, quando muitos de nós pregadores estamos com medo de pregar a verdade, porque se nós pregarmos a verdade, chamarmos o pecado pelo seu nome, nós não temos pessoas para ouvir. E como nós não queremos ter os nossos templos vazios, muitos de nós então começamos a pregar coisas que fazem o povo sentir-se bem, agradar as pessoas, não é? Nós já não chamamos mais de adultério, nós já chamamos caso amoroso. Essas mulheres bonitas que passam o tempo todo aí na capa dos nossos jornais e aí da nossa internet o tempo todo, já não são mais prostitutas, são modelos.
Eu sei que tem modelo e tem modelo, mas essas mulheres aí que cobram tantos R$1.000, 50 mil reais para ficar com um homem, com um e com outro, elas são vistas na televisão como as pessoas. Agora elas já são membros das igrejas e recebem tudo na posição de quê? De atrizes, de coisas dessa natureza. Porque se um pastor dessas igrejas disser que elas estão em adultério, estão prostituindo, aí elas não ficam mais na igreja. Então nós temos que pregar sobre positivismo, dizer você vai conquistar, você vai ser, e por aí afora vai. Mas Pedro está dizendo aqui o quê? Pedro está chamando o pecado pelo nome. Eu sei, irmãos, nós estamos vivendo dias em que o pecado não pode ser chamado pelo nome. Mas até a volta de Cristo vai sempre ter profetas que vão levantar a voz e vai chamar pecado pelo seu devido nome. Amém? Então Pedro chama o pecado pelo nome, mas Pedro chama o povo ao arrependimento. O terceiro propósito da pregação de Pedro foi mostrar que o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Nós não precisamos de mais nada do Velho Testamento para a nossa salvação. Ela está completa na pessoa de Jesus. Jesus é suficiente. Nós não precisamos nada, absolutamente nada, além de Jesus para a nossa salvação. Ficou muito claro isso na pregação de Pedro. Amém? Na mensagem dessa noite eu quero lhes falar sobre as implicações da cura deste homem coxo, o desdobramento do que aconteceu depois da cura, de como os líderes religiosos e o povo reagiram à pregação de Pedro, prendendo, depois soltando, e depois ameaçando prendê-lo novamente. E é sobre isso que eu quero lhes falar nesta noite. Nossa pregação hoje, como sempre, não é muito prolongada. Em primeiro lugar, levou o povo a reconhecer o doador da bênção. Irmãos, eu estou me identificando cada vez mais com este pregador, porque ele é de uma sensatez, ele é de uma lucidez tremenda na sua pregação. E aqui, na sua pregação, ele leva o povo a reconhecer o doador da bênção. Ao contrário de muitas pessoas hoje que correm atrás das bênçãos ou do que intercede a Deus em favor do outro pelas suas bênçãos, a cura do coxo levou o povo a desejar o doador da bênção. Diz-nos o historiador Lucas, no seu livro de Atos, aqui no relato que nós vos lemos, que por causa desta cura e da pregação que sucedeu à cura, muitos, está aí no verso 4, muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Se você analisar o texto anterior, vai descobrir que a bênção da cura daquele coxo foi seguida de uma pregação dura, em que o apóstolo Pedro denuncia o pecado do povo, dizendo que eles negaram a Cristo, que eles o trocaram por um homicida, chegando ao ponto de matar Jesus, a quem Deus ressuscitou de entre os mortos. Depois de denunciar o pecado do povo, Pedro vai mais além e os convida a se arrependerem, a fim de que eles experimentassem o refrigério que viria do perdão de Deus, antes que eles viessem a sofrer as dolorosas consequências dos seus pecados. Quando Lucas diz que muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas, foi esta palavra que eles aceitaram, foi esta pregação que eles ouviram. O que eu acho interessante nesse relato aqui, irmãos, é que o número que subiu não foi o número de pessoas interessadas nas bênçãos que poderiam receber, como a bênção da cura, a bênção da solução de algum problema familiar, a bênção financeira ou coisa assim, mas o número que subiu foi o número de pessoas interessadas em receber a Jesus Cristo como o doador da bênção. Aqui nós vamos vendo como vai ficando claro, irmãos, as coisas, não é? Numa das suas pregações, Jesus demonstrou sua indignação com a multidão que o procurou, porque, no seu entender, essas pessoas não o procuraram pela motivação certa, mas por razões interesseiras, o que o levou a lhes dizer: em verdade vos digo, vós me procurais, disse Jesus, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Isto aconteceu depois da multiplicação dos pães. O que Jesus está dizendo aqui é que o milagre que ele havia feito, a quem o próprio Jesus chama de sinal,
tinha o objetivo de fazer o povo olhar para ele e ver nele duas coisas. Primeira, o propósito com que ele havia vindo a este mundo, que era o propósito de nos salvar. E segunda, quem ele era, o Filho de Deus. Mas o povo só estava interessado em saciar a fome do seu estômago. É isso que faz com que essas pessoas, a gente admire o que aconteceu aqui. Porque embora tivesse havido uma cura, o povo não corre para Jesus para receber cura também. Mas no tempo de Jesus, muitos fizeram assim. Mas agora, depois que eles ouvem esta mensagem, eles entendem o propósito com que Jesus veio, eles falam, eu quero Jesus agora na minha vida. Eu penso que é isso que está faltando nos dias de hoje. As pessoas terem essa percepção exatamente do porquê Jesus veio. Ao contrário dessas pessoas que foram atrás de Jesus em busca do pão que perece, os que ouviram a pregação de Pedro se interessaram pelo pão que subsiste para a vida eterna, que é a bênção da salvação, que é Jesus. Agora, permita-me lhe fazer a seguinte pergunta nesta noite. Qual é o seu real e verdadeiro interesse na pessoa de Jesus? Será que o seu interesse está naquilo que Ele pode te dar ou naquilo que Ele já conquistou para você na cruz do Calvário? Se Jesus não te desse nada mais, você continua seguindo a Ele? Você continua servindo a Ele? Essa pergunta não é tão fácil de responder, sabe por quê? Porque muitos de nós, por muito menos, viramos as costas para Ele quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Como se Ele já não tivesse nos dado a maior de todas as bênçãos que uma pessoa pode receber. Pense nisso, querido. Tudo que você puder tudo que você puder vir a adquirir nesta terra, vai ficar aqui com a sua morte. Mas a salvação te acompanha para além dessa vida. Então, a maior bênção de todas você já tem. A segunda implicação da cura daquele coxo serviu para Pedro proclamar a exclusividade da salvação em Jesus. Serviu para proclamar a exclusividade da salvação em Jesus. A cura daquele coxo serviu também para que o apóstolo Pedro proclamasse em alto e bom som a exclusividade da salvação em Jesus. Depois de declarar aos judeus que Jesus era a pedra rejeitada por eles, a qual veio a se tornar a pedra angular, a pedra de esquina, a principal pedra dessa construção, ele aprofunda mais a questão e faz a seguinte afirmação: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Preste atenção, é muito claro isso aqui. Diz assim, Pedro diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando Pedro levanta a sua voz e faz essa contundente afirmação de que fora de Jesus não há salvação, ele está entrando em conflito com a forma de pensar e de crer do seu próprio povo, que cria que a salvação estava no judaísmo, isto é, no cumprimento dos seus estatutos e das suas leis. Agora, se no passado os adeptos do judaísmo achavam que os seus seguidores tinham a salvação garantida pelo fato de fazerem parte do povo, entre aspas, do povo de Deus, ou do povo de Israel, hoje muitos dos adeptos do cristianismo pensam da mesma forma, pelo fato de pertencerem a uma igreja cristã. O cristianismo está repleto de pessoas religiosas que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento. O que Jesus disse a Nicodemos há 2000 anos atrás, continua a nos dizer hoje. Não importa qual seja a nossa religião. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Você pode ser filho de pastor, você pode ser presbítero, você pode ser um pastor, você pode ser quem você for, você pode ser uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa de um caráter íntegro e ilibado, mas se você não nasceu de novo, o seu destino final não é o céu, sua morada definitiva não será o céu, será o inferno, porque a Bíblia afirma que o céu não é lugar dos bons e nem o inferno é lugar dos ruins. A Bíblia diz que o céu é morada daqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso, irmãos, acabou, é ponto final. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Não basta ser filho de pastor, não basta ser crente, não basta pertencer a uma igreja evangélica, não basta ser uma pessoa de boa conduta, é preciso mais do que isso. Nicodemos era um homem de boa conduta, era um homem que pertencia ao povo de Deus, mas Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo. Tem muito pastor precisando nascer de novo, tem muito filho de pastor precisando nascer de novo, tem muito membro de igreja precisando nascer de novo. Apesar do mundo estar repleto das mais diversas religiões, inclusive o cristianismo, ele continua precisando ouvir esta mensagem de que fora de Jesus não há salvação. A salvação não está no judaísmo, não está no islamismo, não está no budismo, no hinduísmo, no catolicismo, no espiritismo e muito menos no cristianismo. A salvação está única e exclusivamente em Jesus. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só em Jesus há salvação. Quando Jesus ordenou os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele o fez não para que o mundo tivesse mais uma religião, mas para que o mundo pudesse conhecer o único meio credenciado por Deus através do qual o homem pode ser salvo: Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro em sua carta a Timóteo, quando ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Não há outro. Jesus é o único caminho que nos leva ao céu. Qualquer outro caminho leva o homem para qualquer outro lugar, menos para o céu. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Qualquer outro mediador que não seja Jesus, Deus não o reconhece, nem aceita a sua mediação, porque Jesus foi o único que pagou o preço da nossa salvação, requerido pela justiça de Deus. A salvação é exclusividade de Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Minha pergunta para você nesta noite é: você tem uma religião, você é evangélico, você é católico, seja lá o que você for, mas a minha pergunta para você é: você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Naquele dia final, quando todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, não haverá pergunta a qual igreja você pertenceu. Você foi pentecostal, foi o sei lá o quê. Não vai haver isso. A pergunta é: o que você fez com o presente que eu te dei? Senhor, eu falei em línguas. Você recebeu meu presente? Não, vai para o inferno. Senhor, eu curei. Mas você recebeu o meu presente como seu Senhor e Salvador? Não, então o seu lugar é o inferno. Senhor, eu profetizei. Não é isso que Jesus disse? Ou eu estou errado? Irmãos, a palavra de Deus é clara. Ela é clara. Naquilo que ela precisa ser clara, ela é cristalina, transparente, meridiana. Não tem como. Você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Terceira implicação da cura desse coxo no desdobramento da pregação de Pedro. Como disse minha mulher agora, eu ultrapassei as regras homiléticas pelo tamanho do ponto do sermão. Serviu para nos mostrar de que lado devemos ficar quando tivermos que optar entre Jesus e alguém ou outra coisa. Vou ficar só pela primeira parte para ver se você consegue ficar melhor, entender melhor. Serviu para nos mostrar de que lado devemos ficar quando Jesus é o ponto de disputa.
Ao pregar exclusividade de salvação em Jesus, os líderes religiosos da época se levantaram contra Pedro e João, levando-os ao tribunal e ameaçando-os para que eles não pregassem mais tal mensagem, porque ela contrariava a sua forma de crer e pensar. Na tentativa de persuadi-los a ficarem calados, os líderes do Sinédrio os prenderam e os ameaçaram. Lucas diz que, no verso 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não ensinassem em o nome de Jesus. Agora, diante dessa ameaça, estas foram as palavras que eles disseram. Pedro e João olham para eles com serenidade e lhes diz as seguintes palavras: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Segundo o texto que lemos, ao sentir-se pressionado a ter que decidir entre ficar calado e não ser perseguido, e falar de Jesus e sofrer perseguição, Pedro optou por ficar ao lado de Jesus, ainda que viesse sofrer perseguição, retaliação dos seus opositores. Imagino que na cabeça de Pedro pode ter passado a lembrança do momento em que ele teve a oportunidade de confessar que conhecia Jesus e negou que o conhecia diante de uma simples empregada. Se por um lado ele negou conhecer Jesus diante de uma simples criada, e naquele momento não traria nenhuma implicação para ele se ele dissesse que o conhecia, tanto é que eles sabiam quem era João, no entanto deixaram João entrar, não teria nenhuma implicação ruim para ele. No entanto, mesmo não tendo nenhuma implicação, a criada simplesmente fala: você é um deles, e ele diz: eu não conheço este homem. Agora, por outro, agora ele tinha a chance de poder confessar não apenas que conhecia Jesus, mas que ele era a única pessoa credenciada por Deus para nos salvar. E agora isso poderia lhe custar a própria vida. E foi isso que ele fez. Ele se posicionou a favor de Cristo. Talvez seja isso que está faltando a alguns de nós. Assim como Pedro se viu diante de uma situação que exigiu uma definição, uma tomada de posição, frequentemente nós também nos encontramos numa situação semelhante. O certo é, dependendo da opção e da decisão que tomarmos, as consequências podem ser boas ou ruins, podem ter implicações nesta vida ou na eternidade. Veja bem, queridos, vamos imaginar duas cenas da crucificação de Jesus. Entre o apoio político dos judeus e Jesus, Pilatos resolveu ficar com quem? Com o apoio político dos judeus. Pilatos violenta a sua própria consciência, porque ele diz: eu não vejo neste homem crime algum. Mas se ele optasse por Jesus, ele perderia o poder político, ele perderia o apoio político que ele tinha dos judeus, que fazia com que o Império Romano o referendasse como governador. E as suas aspirações políticas poderiam ir, desculpa a expressão, por brejo. Mas ele prefere ficar ao lado do apoio político, violentando a sua consciência. Ainda nesta mesma cena, ele pergunta para um povo que ali estava: você pode imaginar daquela multidão quantas mil pessoas foram abençoadas pelo ministério de Jesus? Irmão, Jesus passou 3 anos. A Bíblia diz que não caberia em livro se fosse descrever tudo que Jesus fez. Você pode imaginar quantas mil pessoas foram abençoadas pelo ministério de Jesus? No entanto, quando Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu vos solte? Jesus ou Barrabás? E a Bíblia fala que os líderes judaicos, os líderes dos judeus influenciaram o povo para que o povo pedisse Barrabás. Mas quando Pedro foi colocado numa situação semelhante, ele fala: eu fico ao lado de Jesus.
Glória a Deus. Alguém sabe alguma coisa mais sobre Pilatos? Das poucas coisas que se sabe sobre Pilatos, é um texto que diz que ele ficou neurótico. O tempo todo lavando as mãos, porque parecia que ele via o tempo todo o sangue de Jesus nas suas mãos. E quanto mais ele lavava as mãos, mais o sangue ele via. Agora, alguém sabe sobre a história de Pedro? Este homem marcou a vida, a história. Um homem que no final da vida, quando é levado à morte de cruz, diz a história que ele pede: não sou digno de morrer como meu Senhor. Coloque-me de cabeça para baixo. Um homem que marca a história e a vida das pessoas. Creio que vocês conhecem a história de um homem, eu gosto muito desse homem, da história dele, chamado Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, e Policarpo pastoreou a igreja de Esmirna no ano 69 depois de Cristo. Entre negar a Cristo e ser solto, e eu morrer e ser morto, queimado vivo, ele preferiu morrer queimado. Depois de ser preso por pregar o evangelho, foi dado a ele, por um dos bispos que gostava dele, o direito de negar a Cristo e ser solto. Ao que ele respondeu: por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso negar e blasfemar de meu Senhor que me salvou? Diz a história que ao entrar na arena para ser morto, ouviu uma voz que dizia: sê forte, Policarpo, sê homem. Assim ele foi condenado à fogueira, e quando o fogo acendeu, o fogo não o tocou. Não podia queimá-lo, e por fim eles o mataram a golpes de espada. E conta-se que depois da morte dele, dezenas, centenas, milhares de pessoas se converteram, e ainda hoje a vida deste homem impacta a vida de tantas pessoas. Quase 2000 anos já se passaram, porque este homem resolveu ficar ao lado de Cristo. Policarpo é um nome complexo, composto de duas palavras, do sufixo poli, do prefixo poli e do sufixo carpo. Poli, muitos, carpo, frutos. Muitos frutos. E até hoje a vida dele produz muitos frutos. Sabe por quê? Porque ele ficou ao lado de Jesus. Quando foi dado a Policarpo a oportunidade de optar de que lado ele queria ficar, e assim como Pedro, ele preferiu ficar do lado de Cristo. Todos os dias é dada a você essa oportunidade. Negar a Cristo ou confessar a Cristo. Como chegou aquela jovem para mim e disse: pastor, eu estou numa situação difícil, eu tenho um bom trabalho, mas para eu me manter nesse trabalho, eu tenho que fazer isso, 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 isso. O que o senhor acha que eu devo fazer? Não sou eu que vou dizer o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Você já sabe a resposta. O que você faz é algo que Jesus aprova? Você acha que você não está negando a Jesus do jeito que você está fazendo? Não sei se foi hoje ou foi ontem, nós estávamos comentando à mesa do lanche, lá em casa, sobre a situação difícil que nosso país atravessa. Não tem não vou dizer que não tem, mas
Parece que, como disse Jesus, da planta do pé, a alta da cabeça está tudo contaminado de corrupção. Eu estava mencionando um fato que eu vi agora, recentemente, de como estão adulterando a gasolina. Na bomba consta que você colocou 30 litros de gasolina, mas, na verdade, há um dispositivo dentro daquela bomba que consta 30 litros, mas só foi 25. E o repórter, então, tenta provar, e é a pessoa que fica do lado de fora e é colocada uma placa de computador junto com a bomba, e que altera aquilo ali. E não me recordo quem dos da família que estava contando, acho que foi a Andréia, minha sobrinha que foi hoje para o Brasil, que estava dizendo que uma pessoa, um dono de posto lá em Belo Horizonte, sofreu tanta perseguição, tanta ameaça, de que se ele não se enquadrasse dentro dos esquemas, que ele seria morto. Ele vendeu o posto e saiu do ramo. Mas lá na escola, há poucos dias atrás, aqui na escola da Flórida, uma garotinha de 14 anos, uma adolescente, foi reconhecida nacionalmente. Sabe por quê? Porque a professora não queria que ela professasse a sua fé em Jesus. Queria que ela não reconhecesse que Deus é o Criador e que tudo tinha vindo por um processo evolutivo. E ela disse: eu não creio dessa forma, eu creio que há uma mão criadora e essa mão criadora é a mão de Deus. E por causa disso ela teve 0 na sua prova. E ela teve depois, foi comparecer diante da diretora e manteve a sua posição, e a professora foi temporariamente destituída da sua posição e prevaleceu a palavra da menina. Ainda tem assim. Tem gente que não está negando a Cristo. Ainda tem os 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Mas olha, irmãos, já está podendo se procurar com lupas, porque cada dia vem aquelas propostas, não é? Você nega Jesus, e hoje a proposta não é: eu nego a Jesus. Nega Jesus é com sua forma de viver, é com seu testemunho. Não vai ter nenhuma implicação eu dizer que Jesus veio para nos salvar. Eu digo Deus, porque Deus é o nome universal, não é? Mas, pastor, quando eu falo Deus, eu estou pensando no Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está se acovardando. Porque não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de Jesus Cristo. E quando você, por temer uma retaliação de quem quer que seja, omite o nome de Jesus Cristo, porque eles temem esse nome. Temem este nome. Deus, toda religião tem. Mas o Deus Jesus Cristo, só o verdadeiro cristianismo tem. Estas foram algumas das implicações da pregação de Pedro, queridos. Algumas das implicações. E hoje eu fico pensando em que as bênçãos que estão sendo propagadas, que acontecem por aí, em que elas estão desdobrando? Em que? Está aumentando o número de pessoas que desejam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Ou está aumentando o número de pessoas que querem cada vez mais, cada vez mais, e suas vidas não mudam? Será que isso não tem refletido na sua vida também? Que Deus nos abençoe, irmãos, para que este evangelho que verdadeiramente transforma possa ter essas implicações na minha e na sua vida. Não é? Nós estamos vivendo num mundo em que quer mostrar que a salvação é plural, vem de muitos lugares.
Não, ela é exclusiva em Jesus. E saiba de uma coisa: todos os dias é dada a você a chance, a oportunidade de você confessar ou negar a Jesus. Talvez hoje ainda você vai ter essa oportunidade. Esta semana, numa situação no seu trabalho, você vai ter essa oportunidade. E se tiver, que Deus te abençoe e me abençoe, para que sejamos homens e mulheres suficientes para dizer: eu fico ao lado de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, abre os nossos olhos, ó Pai, e dá-nos pureza e sensibilidade de coração para ver o que realmente a Tua palavra nos ensina. Nós não vemos, ó Deus, aqueles homens que foram usados pelo Senhor, se enriquecendo à custa da fé alheia, se autopromovendo, mas os vemos promovendo o nome do Evangelho, o nome de Jesus. Os vemos pregando um Evangelho puro, que levava as pessoas a reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E as demais bênçãos vinham como decorrência, Pai, do Teu poder que se manifestava no seio da igreja. Queremos isso para nós hoje, Pai. Aviva a Tua igreja, aviva as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos? Cantar com força isso, tá? Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Monte da Transfiguração. Ele levou Pedro, Tiago e João. E lá Jesus é transfigurado. E eles têm uma visão gloriosa. Eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés representando a lei, Elias os profetas. E daqui a pouco eles têm uma outra visão. E daqui a pouco eles veem só Jesus. Como que um prenúncio de Deus para dizer: a salvação está nesse, unicamente nesse, a qual esses dois falaram. Concentra-se nele. A nossa salvação está em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar o Jabes e a Anitinha aqui à frente. Há 2 semanas chegaram aí com 7 pessoas. Aí foi diminuindo, passou para 6, agora hoje já foram 3 embora, agora sobrou os 2, e mais também que chegou aqui o Stanley, a Sônia e o Luquinho para poder compensar, porque a casa vai ficando vazia, né? Nós vamos orar por eles agora, e na bênção de Deus sobre a viagem deles, né? E talvez mais dentro de 6 meses estão de volta, né? Virou caminho de roça aqui para eles. O filho está bem devagar, né? Senhor amado, nós queremos te dar graças pelo tempo que nós tivemos conosco, os nossos familiares aqui. Agora, quando eles se preparam para retornar ao Brasil, pedimos que a boa mão do Senhor caminhe sobre eles, leve-os em paz, como também acompanhe o Rick, a Andréia e o Felipe, ó Deus, que já deve estar viajando nesse instante. Que a tua boa mão nos leve em paz. Em nome de Jesus. Amém. Lá no salão o culto vai continuar, né? E lembrando os irmãos que tiverem alguma coisa para poder falar com o Daniel, com o Mateus, com a Glória sobre trabalho, e eles sobre móveis, sobre a casa, mobiliar a casa, converse com eles lá e veja o que a gente pode fazer. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão.